Olá, estamos aqui mais uma vez com o programa História da Gente, um programa que Deus colocou aqui nessa terra para que você tivesse as informações. Agradecendo a Rede Super por abrir as portas aí para a gente levar essa informação até você. A Igreja Batista da Lagoinha por ter sido esse canal aí também para nos aproximar até pessoas. E hoje eu tenho a honra de receber aqui ela, doutora Luciana Mansur. Vocês vão amar o papo que eu vou ter com ela. Doutora Luciana, uma advogada que é muito mais do que advogada. Eu posso dizer até uma socióloga, uma pessoa que ajuda demais. Doutora, que prazer recebê-la aqui. Ai, pastor, o prazer é meu. Fico muito grata do senhor ter me convidado para esse espaço aqui de conversa. Gente, doutora, como é que surgiu essa questão do direito na veia da senhora assim? Como é que é isso? Ô, pastor, isso é muito assim, eu acho que é na veia mesmo, viu? De falar a verdade. Porque a gente vai se indignando, sabe, com as coisas e vai vendo. Eu não sou justiceira. Sim. Mas eu não dou conta de ver uma injustiça. Entendeu? Então, desde nova, meu pai tinha feito uma parte do curso de Direito e desde nova eu não tinha outra opção. Eu estava entre Medicina e Direito. E quando eu decidi fazer Direito, eu fui assim, passei no vestibular, já entrei na faculdade com 16 anos, porque eu tinha ido morar fora. E quando eu retornei, o MEC aceitou, como se eu tivesse feito todos os requisitos do ensino médio hoje, né? E aí eu entrei para a faculdade muito novinha, com 16 anos. Gente, imagina eu 16 anos na faculdade. E quando eu fiz o curso, eu fui me encantando pelo curso e eu não fazia o meu período, eu puxava a matéria. Então, quando eu me dei conta, com 4 anos eu já tinha formado, eu já tinha terminado o curso, eu fiz na Milton Campos. E aí o diretor da Milton Campos, na época, o professor Willy, falou, não posso, a OAB não permite que se dê o diploma antes de 4 anos e meio. E aí eu fiquei um semestre fazendo com um professor, uma disciplina optativa, eu lembro, era política. Nossa. Eu fiz essa política com um professor, ele me dava aula ali só para eu completar os 4 anos e meio. E aí eu me formei com 21. Com 21 anos eu me formei. E 21 anos de idade é a hora que o povo está entrando praticamente na faculdade e a senhora estava saindo. E aí, de repente, a senhora recebe essa veia e a senhora optou ali, que na faculdade a gente fica naquele dilema, eu vou para o penal, vou para o civil, vou para o trabalhista. Como é que foi decidir isso aí? Eu fui para o acadêmico. Acadêmico? O que eu fiz? Eu gostava muito, eu gosto muito de estudar. E aí eu fiz uma prova da própria Milton Campos de mestrado e nunca imaginava que eu fosse passar. E viajei, aí me ligaram, eu o último dia para matrícula é hoje, que eu tinha passado no mestrado. E aí meu pai teve que ir lá fazer a matrícula para mim e eu já entrei para o mestrado com 21. Meu Deus. Quando eu comecei a fazer o mestrado, era muito estudo, eu comecei a dar aula em faculdade. Minha primeira aula foi na PUC. E aí eu enveredei por já dei aula praticamente quase todas as faculdades. Fui coordenadora de um curso, montei um curso de Direito lá na Faculdade de Sabará. Fiquei como coordenadora do curso depois que a gente implantou o curso, por uns 4, 5 anos. Depois, e até antes da pandemia, eu fiquei bem envolvida no meio acadêmico. Mas, paralelamente, eu tinha a advocacia, né? E eu falo que não é a gente que escolhe o direito é que escolhe a gente. Todo professor, esse é papo de professor, né? Não é papo, não. Sabe por quê? Eu não queria mexer com a área de família. Não queria? Não, porque é muito sofrimento, né, pastor? Você lidar com criança, você lidar com divórcios, né, com guarda, brigas. Eu falei, não, o advogado de área de família não tem fim de semana. E realmente, a pessoa precisou, você tem que estar ali. Uhum. Mas eu comecei a advogar na área de família. Que coisa. E me apaixonei pela área de família, de sucessões. E aí eu fui por essa veia aí e até hoje eu faço isso. E engraçado, se a senhora não vai, o Brasil estaria perdendo uma grande advogada na área de família. Obrigada.
obrigada. Por que acontece? Hoje a gente vê que é a área mais atacada em todos os sentidos. Sim. Né? Eu sou muito grato à vida da senhora. E a senhora tem sido, né, uma pessoa que tem me ajudado muito na questão do meu neto, depois daquele fato horrível que aconteceu com minha filha. E é interessante quando a gente tem um advogado que conhece da área. E como é que a senhora não gostava da área? E como é que a senhora envolveu tanto assim nessa área? Como é que foi essa evolução, né, e ir para dentro da área de família, que é uma área tão complicada? Olha, eu lecionava na faculdade sobre direito de família e sucessões. E ali mesmo surgem as demandas, né? Sim. Porque são muitos alunos. E aí eu fui por essa... Eu tentei sair dessa área quando a Rádio Inconfidência, o senhor sabe, a Rádio Inconfidência, o presidente convidou o meu marido para fazer parte, para ser superintendente jurídico. E aí ele não poderia, porque ele já tinha um outro cargo. E aí ele falou, não, então vem você. Aquela opção, né? Vem você. Aí eu falei, ótimo, agora eu vou sair da área de família. E fui para o Estado. E lá eu fiquei 10 anos. Passei por vários presidentes, era superintendência jurídica. E, paralelamente, eu não conseguia largar a área de família. Eu fui para o administrativo, mas, paralelamente, sempre os casos de família me procurando e eu não tinha falado, não vou fazer, não tinha jeito. E aí, quando eu decidi sair de lá, que eu ia realmente sair, é porque eu já não estava dando conta de levar os dois. Então, eu não gosto de fazer nada pela metade, eu decidi passar. Então, eu falei, não, agora eu vou cuidar da área de família no meu escritório. E aí, eu desvinculei do Estado e continuei na área de família. Então, assim, não tive como. Engraçado que a área de família, a gente falou de área de família, acaba misturando, né? Porque hoje, antigamente era o divórcio na área de família, hoje, infelizmente, nem sempre chega o divórcio, chega o feminicídio. Nossa, e às vezes está até no meio do caso da área de família. Nossa, deve ser muito duro o advogado estar ali advogando no meio disso, né? Na área, quando a gente fala família, envolve tantas coisas, porque quando eu vou fazer um inventário, né? Eu vou fazer um inventário e aí tem a presença de um menor, né? Que precisa de ter o tutor, né? Geralmente quando morrem os dois pais, aí fica o menor. Então envolve muita coisa. E envolve essas questões também. Chega uma pessoa lá que está separando porque sofre abuso todos os dias de violência física, violência emocional, patrimonial. E aquilo, é isso que eu estou te falando, a gente nunca quer aquilo, porque aquilo, de uma maneira ou de outra, o seu sentimento se envolve ali. Sim. Né? Tem coisa que você não dá conta, mas é uma dificuldade que a gente tem que tratar, isso, não se envolver a ponto de adoecer. A gente se envolve, eu me envolvo. Eu ligo, eu pergunto como é que está a minha advocacia de família não é só de dentro do escritório. Entendeu? Eu me envolvo com a pessoa para ajudar ela a sair daquilo ali. Mas a gente tem que ter o limiar de não adoecer, sabe? Isso é muito difícil. Eu acho que falta mais na mídia, né? A gente está aí na mídia há muitos anos, acho que falta mais na mídia programas, igual a gente estava conversando aqui agora, a senhora seria uma ótima apresentadora da área de família, programas de família, porque é muito fácil noticiar o feminicídio, muito fácil noticiar abusos, mas é muito também difícil da gente ver na TV algumas coisas sobre a prevenção ou a orientação. Sim. Eu acho que a mídia tinha que ter esse espaço. O que a senhora acha disso? Eu acho ótimo, até, né? Falei, falta isso. O que falta? Falta você informar as pessoas. O que acontece, pastor? Chega a gente, não é que a gente seja a favor do divórcio, mas a gente não pode ser a favor da violência que uma mulher sofre dentro de casa. Um homem também. Sabe? Vamos inverter. Não é que a gente queira, esse homem precisa ser orientado. Às vezes ele pratica aquilo ali, por quê? Porque ele viu que o pai dele praticava com a mãe dele. Sim. Né? Então a gente não pode olhar o ato sem saber o entorno do ato. Eu não posso, a pessoa não chega no meu escritório e fala assim, eu quero me divorciar. Tudo bem, traga-me os documentos. Eu não faço isso. Eu quero saber, mas por quê? Não tem chance de retorno? Vamos tentar um retorno? Deixa eu conversar com seu marido.
E eu tenho vários casos. Eu tenho uma cliente que até hoje eu recebo um presente dela no Natal, porque a gente conseguiu que ela retornasse. O marido dela chegou falando que ela não queria de jeito nenhum, porque tinha 5 anos que eles não tinham relacionamento de casal, que ela nem conversava mais com ele. E aí eu fui perguntando para ele sobre ela e pedi autorização de conversar com ela. Ela foi ao meu escritório e o que eu vi? Eu vi que ela estava numa depressão profunda e que ela tinha muitas mágoas. E ele não sabia dessas mágoas que ela tinha, porque eles não conversavam. Então, a gente começou a fazer um trabalho mesmo de conversa, dos dois retornarem ao período de namoro mesmo, de ver o que cada um viu, sabe? Essa questão mais de alma mesmo. Pedir perdão para o outro, uma menininha de 6 anos de idade na época, e até hoje eles estão juntos, eles voltaram, eles têm um casamento firmado, né? Problema todo mundo tem, mas a menininha está crescendo com um pai e uma mãe que estão construindo um casamento, e não um em cada lado. O interessante é que nesse momento ela não agiu só como advogada, mas como uma discipuladora também, né? Mas eu sempre falo, quando a gente é cristão, né, pastor, o que acontece? Nós temos uma missão, né? Uma missão de ganhar almas e transformar vidas, né? Então, nessa missão, eu não posso me desfocar. Eu me vesti, eu me fantasiei de uma advogada, mas a missão vai vir em primeiro lugar. Oh, glória. Né? A advogada vai agir dentro daquilo que a missão permite, né? Eu não pego coisas que falam assim, o cliente chega para mim e fala, eu quero tirar tudo da minha ex-esposa, eu te pago. Eu não pego, eu não estou aqui para isso, entendeu? Eu não vou fazer. Já tive clientes saindo do meu escritório me xingando, você é uma péssima, porque advogado não é assim. Eu falo, eu não sou assim. Eu tenho a quem prestar contas. Nossa. Né? E quando a gente tem a quem prestar conta, não tem como sair da missão. Não tem, porque a missão é prioritária. Então, é isso que eu vejo na advocacia como em qualquer outra profissão. E outra coisa, gente, vocês estão vendo ela falar muito de família, mas não é só família, não. Não. Ela entende demais também um dos maiores bens que a gente tem, que é a nossa propriedade. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho também desse trabalho do direito proprietário, né? Da propriedade, do uso campeão, só tem... Sim, eu tenho uma área no meu escritório que ela mexe com direito imobiliário, né? E por que a gente começou a mexer com o direito imobiliário? Meu pai, ele tem uma empresa e ele é loteador, então eu precisei me inteirar. E quando eu comecei a verificar a vida das pessoas, os imóveis todos irregulares, em grande parte dentro de Belo Horizonte, nas comunidades, tudo irregular. O que isso traz para a pessoa? Aliás, o que isso tira da pessoa? Dignidade. Por quê? Essa pessoa, se ela tivesse um imóvel regularizado no seu nome, ela poderia contrair um financiamento, porque ela teria um imóvel no nome dela. Ela não estaria tão assim, o que você tem hoje? Eu não tenho nada, eu tenho só o lugar que eu moro, mas e amanhã? Ela não tem, né? Ela fica sempre naquela incerteza de onde ela está, se aquilo ali é dela. Então, quando a gente... Aí eu pensando, né? Falando, gente, a gente pode contribuir, né? Transformar vidas, vamos contribuir para que as pessoas tenham acesso a um financiamento, tenham uma propriedade no seu nome, porque querendo ou não, pastor, isso traz dignidade para a pessoa, isso empodera uma pessoa, até como cidadã. Eu tenho um título no meu nome, eu tenho isso. Eu quero falar para você que está em casa aí, você está me assistindo aí dentro de um barraquinho na favela, está me assistindo aí na periferia, isso é para nós. Porque muitas vezes você tem aí seu barraquinho e você acha que ele é tudo. Não, aí a prefeitura vem o Estado, todo mundo toma tudo seu... Mas se você tem um título de propriedade, que hoje nós temos aí, né, REURB... Tem a REURB, que é a regularização de algumas propriedades, né, que o município ele vai fazer, mas eu não sei, a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não tinha uma regulamentação para fazer a REURB. Por isso a gente optou, no caso do senhor, pela uso capião. E temos a uso capião,
que as pessoas falam o seguinte, mas demora muito tempo. Vai depender. Vai depender do advogado, né? Do empenho do advogado e de toda a documentação necessária que precisa para uso campeão. Porque parece que é uma bobeira, mas às vezes a pessoa precisa reformar a casa dela, não pode conseguir um crédito, ela quer vender a casa e a pessoa que quer comprar não tem condição de comprar no cash, ela não consegue financiar a casa. Exato. E às vezes uma casa regulamentada, né? Consegue isso tudo, né? Consegue. Um terreno, você tem como dar em garantia para um financiamento. Isso já é muita coisa. Né? Você sabe que ali você pode edificar, porque aquilo ali é seu. Né? Não vai ter... Aquilo é o que eu falei, um empoderamento que te dá uma certeza de que você está fazendo ali uma coisa que é sua. E a senhora tem um trabalho muito bonito, eu queria que a senhora falasse um pouquinho de como que uma pessoa está ali, agora em casa, assistindo o programa, falou, peraí, eu tenho meu barraquinho aqui, esse assunto me interessou. A senhora atenderia essa pessoa? Atendo. No meu escritório, vamos na missão. Né? Por que o Senhor me deu o dom de advogar? Porque através da minha advocacia eu posso servir as pessoas. Eu não deixo de atender, né? Eu não deixo de fazer, quando a pessoa não tem condição de pagar. Não tem jeito. Porque se ela foi até mim, foi porque o Senhor enviou. Né? Sim. Eu não vou lançar fora, eu vou atender na medida do possível e fazer o trabalho que eu tenho para fazer para aquela pessoa. Gente, isso é muito sério. Eu trouxe a doutora aqui para você que está na sua casa mesmo. Vou contar um pedacinho. A minha filha, ela trabalhou 15 dias de carteira assinada. E dentro desses 15 dias ela foi assassinada. E deixou um neto. O meu neto, a doutora está trabalhando em cima disso, ele vai ter o direito a receber uma pensão para ele até os 18 anos por causa dos 15 dias. E quantas pessoas têm morrido e você nem sabe que ela tem esse direito? É verdade, né? É verdade. A ausência da informação, né, pastor? Que era o que eu estava conversando com o senhor, que tinha que ter uma informação. O que eu faço nessa questão? Né? Quais são os meus direitos? Perguntas vindas mesmo da coletividade para que uma pessoa pudesse instruir, para que uma pessoa pudesse dar pelo menos a direção. Não fazer, mas dar a direção. Nós estamos falando de um país que teve 44 mil assassinatos no ano passado. Dessas 44 mil, se 5 mil sabem dos direitos, é muito. Né? Então, às vezes uma senhorinha está aí, um senhorzinho está aí no sofá assistindo, nem sabia. É hora da gente acordar. Eu acho que o gigante que eles falavam que tinha que acordar é dentro da gente mesmo, né? Para ir para dentro. Sim, a gente tem que buscar o conhecimento, né? Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas ficam com receio de buscar o conhecimento porque também não sabem onde ir, né? Então, o primeiro gigante que tem que acordar é isso. Eu preciso de conhecimento. Então, como que eu vou fazer para adquirir esse conhecimento? Pergunta. Lembra quando o senhor me ligou? Tem isso, dá o fato que a pessoa vai te dar o que você pode fazer. Tem que ter essa coragem de perguntar, né? Buscar a solução. Porque há uma cultura no Brasil de que advogado só serve para tirar as pessoas da cadeia ou então o penal. Não é uma cultura errônea. Eu acho que tem tantas coisas, igual a senhora falou, que seria médico. A medicina precisa do direito. Sim, tudo precisa do direito. Eu sempre falo assim, eu trabalho muito com negociação, né? E negociação você faz desde a hora que você acorda com o seu filho. Filho, vamos levantar? Eu não vou levantar. 10 minutos para você tomar banho. Você está negociando ali. O que você vai tomar de café da manhã? Pode isso, não pode aquilo? Isso é uma negociação. Você negocia com a sua esposa, onde vocês vão. A negociação está presente na nossa vida, não é? Sim. O direito está presente em tudo que eu faço. Você vai na padaria, é uma compra e venda que você está fazendo. Quais são suas garantias ali? Quais são seus direitos? Né? E o melhor direito também é outra coisa que a gente fala muito, também saber o dever, porque o dever nos leva a ter direito, né? Se eu faço os meus deveres também em dia, né? Porque não adianta nada eu estar ali dirigindo um carro, mas o carro com os documentos todos errados, tudo errado. Né? Esse carro vai me trazer um problema por eu não ter cumprido um dever.
e aí eu vou precisar de um advogado para reverter um direito que eu tinha. Essa coisa aí, os advogados têm falado isso com as pessoas também, porque eu vejo muitas vezes o advogado está ali para defender a causa, mas eu acho interessante defender a causa e falar assim, ó, se tiver de novo, é complicado por causa disso. Tem? Sim, olha, eu não posso falar pelos meus colegas, né? Mas eu posso falar pelo que a gente faz lá no meu escritório. Por exemplo, chega gente lá e fala assim, eu quero isso tudo aqui, ó. Falo, isso daqui você não vai ganhar. Isso aqui você não vai ganhar. Não, mas você está me desanimando. Não, eu estou sendo realista, porque eu não posso te prometer se eu sei que você faltou com um dever seu, que deveria ter sido isso aqui. Você não fez isso, então o direito não está do seu lado, né? Eu não posso prometer. Então, lá no meu escritório, a gente faz isso sim. A gente mostra para a pessoa, inclusive, se ela não tem o direito, né? O que não compensa. Não compensa você pleitear direito que não é seu, né? O que é de outra pessoa, ou querer mais do que você tem direito. A Bíblia mesmo fala, não é? Que quando você quer mais do que é devido, é pura perda. Então, isso eu oriento muito bem lá, mas eu não sei. Espero que os meus colegas advogados façam a mesma coisa. Eu gosto de pregar muito para as pessoas assim, que a Bíblia fala que Deus vai suprir as nossas necessidades. Isso. Não aquela... tem uma coisa que a gente quer ser supérfluo, né? Que é tudo super. Não, isso aí não... Mas, doutora, a senhora dá palestra em igreja, se alguém precisar, um grupo de amigos, de associação, como é que fazem para levar a senhora aí para dar uma palestra, para orientar as comunidades? Como é que você faz? Sim, é só... Eu dou meu contato, me liga, que a gente marca e eu vou com o maior prazer. Olha aí, gente, estão perdendo tempo. Vou com o maior prazer, gente. Tá aí os contatos dela, entra em contato, porque muitas vezes a gente está ali na igreja e conversando e as pessoas precisam ser esclarecidas. Acho que o Evangelho, a Bíblia fala, examinar todas as Escrituras, não é só a Bíblia. Então, examinar a Constituição, essas coisas. Doutora, a outra coisa que eu queria falar para a senhora, nós estamos aí pensando num portal, e esse portal é um portal que seja para trazer essas informações para as famílias de vitimados, que hoje morre alguém, você vai na delegacia, não por culpa dos policiais, mas do sistema, e você fica ali, o delegado toma água, o outro toma um café, as pessoas não têm dado essa informação de como tem sido feito as investigações. Então, a gente está aqui pensando num portal que deixa claro, esse crime já foi resolvido, esse aqui está em andamento, esse aqui já prescreveu, mas que deixa uma informação, porque parece que as pessoas morrem e são jogadas na lata de lixo. A senhora acha que há uma possibilidade de se criar um portal desse? A senhora acha importante para a sociedade eu isso? acho necessário, né, gente? A sociedade, ela precisa de respostas, né? De quem detém a informação. Então, se a informação do que ocorreu naquele crime ou naquele acidente está na mão do Estado, o Estado deve servir a população. E o Estado tem que ter transparência, né, que é um dos princípios, que é a publicidade. Então, eu não estou falando do caso em si, mas do andamento do caso. Isso o Estado já deveria reportar ao requerente, né? Inclusive, a Constituição, ela nos dá instrumentos jurídicos para quando o Estado se nega a dar uma informação. Então, isso é um dever. Por ser um dever, eu acho completamente lícito vocês pleitearem, nós pleitearmos isso. É o né? princípio da... Publicidade e transparência. Isso. Doutora, é rápido demais, tá vendo? Já acabou nosso tempo. Olha, pessoal, eu queria que a senhora olhasse para a câmera aí, deixasse os contatos, ou falasse para essa pessoa aí, né, algo interessante, deixasse aí um recado para essa família, para essa mãe, para essa mulher, para este marido. Pode deixar aí. Tá. O meu recado, pastor, então, vai ser de como a gente deve agir para que tudo na vida dê certo. O que a Bíblia fala? Para a gente temer ao Senhor, né? Agradar o coração de Deus, fazer as coisas de acordo com o que a palavra de Deus fala, servir as pessoas, porque melhor é dar do que receber, né? Porque o nosso galardão é o que mais importa na eternidade. Então, se você está cansado de servir, sirva mais. Se você está cansado de caminhar, caminhe mais. Descanse, mas não desista. Não? Forte. Para que a gente possa se encontrar em algum momento onde a gente está
vislumbrando, né, onde os nossos olhos têm que estar, que é na eternidade. Então, o meu contato, eu deixo falado. Como Pode falar, fica à vontade. Meu telefone é 31 98807 0007 e o meu e-mail é lucianamansur7@gmail.com. Aí eu estou à disposição de vocês, tá bom? Foi um prazer, pastor, estar aqui. Prazer, que Deus abençoe muito esse programa e abençoe todos vocês que estão assistindo. E que a senhora continue ainda tendo esse carinho, esse amor em receber as demandas. Eu vejo que a senhora recebe as demandas. Não, a senhora, a doutora Anália, né? Nauricélia, recebe lá a gente com tanto carinho, mas com tanto amor, recebe as demandas. Servir, né? E não importa de onde a gente veio, como é que a gente chegou, está ali para resolver. Isso é o que importa. Queria agradecer muito a senhora por todo o carinho, por tudo que a senhora tem feito por mim, pela minha família, e que outras famílias tenham a mesma oportunidade que eu tive com a senhora. Amém, pastor. Tá bom? Amém. Obrigada. Bem, amigos, o programa História da Gente é desse jeito. São histórias maravilhosas, pessoas maravilhosas que transformam a sociedade. E nós estamos aqui para transformar. Queria te pedir que você que está assistindo esse programa, divulgue esse programa para a gente. Pega suas redes sociais, compartilhe os vídeos, deixe seu comentário, dá um ok aí, que nós estaremos aí pronto para receber. Que Deus abençoe vocês e até o próximo programa, em nome de Jesus. Gostou aí? Boa ideia, né? Caiu aqui. Licença.